Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu vou fazer a leitura dos versos número 1 a 4. Romanos 8, de 1 a 4. Abriram? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, neste momento do culto, estamos aqui para ouvir a Tua voz, poderosa, voz que quebra os cedros do Líbano, como a Tua palavra nos ensina, voz como de muitas águas. Por Tua palavra, ó Deus, o Senhor trouxe à existência o que não existia. Por Tua palavra, segundo a ação do Teu Santo Espírito, nascemos de novo e somos santificados. Por isso te bendizemos, ó Deus, por tê-la em nossas mãos, registrada, disponível e com liberdade de poder ler e aprender do Senhor. Toma-nos, pois, nas Tuas mãos e pelo Teu Espírito nos conduz, iluminando-nos, ó Deus, de modo que, com os olhos desvendados, possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Faz isto, Senhor. Nós te pedimos, certos de que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Assim te bendizemos em Cristo, em nome de quem oramos, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Romanos capítulo 8, verso número 1, diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, amém. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui entre nós, habitando encarnado, conforme o relato do apóstolo João, particularmente nos capítulos 14 e 16, o Senhor Jesus Cristo fez aos seus discípulos uma promessa com relação ao envio do Espírito Santo. São essas as palavras que lemos em João 14, verso de número 13. Assim diz: E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ele prossegue: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele, presta atenção, habita convosco e estará em vós. O mesmo evangelista, agora já no capítulo 16, diz a partir do verso 1: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizareis, ou escandalizeis, digo. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos las disse. Não vos las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Agora preste atenção: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for,
eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E ele prossegue: tenho ainda muita coisa que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, o Espírito, me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Com essas palavras, eu quero introdutoriamente dizer aos irmãos que nós hoje, que somos salvos, que estamos unidos ao Senhor por meio de Cristo Jesus, temos habitando em nós o Espírito prometido. Todos vocês que um dia ouviram o Evangelho, que entenderam, que creram e que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, certamente, segundo a palavra, tem o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ou também é chamado de o Espírito de Cristo. E isso, irmãos, sem dúvida alguma, é necessário para a nossa salvação, porque quando observamos, por exemplo, o que o apóstolo Paulo descreve na Epístola aos Efésios, logo no primeiro capítulo, é que toda a obra da redenção é um papel ou uma obra realizada pelo papel cumprido tanto pelo Pai, quanto pelo Filho e também por quem? Pelo Espírito. Então não há como desassociar a pessoa do Espírito Santo da nossa salvação. Assim, nós precisamos render graças a Deus, porque Ele nos dá o seu Espírito. Nesse sentido, portanto, nesta epístola, e particularmente dentro deste capítulo de número 8, o apóstolo Paulo vai mostrar a obra do Espírito Santo de Deus no coração de todos aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Ele vai mostrar que esse Espírito atua em nós de tal maneira que não somente nos conduz ao reconhecimento da grandeza do Senhor e da nossa pecaminosidade, mas nos conduz até a glória eterna. E por favor, olhe comigo aí, observe que ainda em Romanos, no capítulo de número 8, veja comigo, é dito que pela obra do Espírito Santo, lemos verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser revelados com a glória a ser revelado o quê? Em nós. Quem nos convence disto? O Espírito Santo. Então você que é crente, você que professou a Jesus, você deve ter a convicção, segundo a Escritura, de que o quê? O Espírito de Deus habita em você. E a pergunta que temos que fazer é: o que é que Deus, através das palavras do apóstolo Paulo, nesses 4 primeiros versos do capítulo 8, quer nos ensinar? E eu queria que você gravasse isso. O Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que todos que estão em Cristo Jesus não estão mais debaixo de condenação. O Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito de que todos aqueles que estão em Cristo Jesus não estão mais debaixo de quê? De condenação. E talvez você pense: pastor, eu já sei disso. É possível que você saiba. Mas, por exemplo, quando você peca, você fica aflito no sentido de julgar que perdeu sua salvação? Já passou isso pela sua cabeça? Quando você está longe dos caminhos do Senhor e se entregou novamente, se colocando debaixo da escravidão do pecado, isso vem à sua mente? Quando você conversa com alguém que está nessa situação,
Você tem porventura este argumento que a Escritura nos traz para mostrar que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, o Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito que nós não estamos mais debaixo de condenação nenhuma? Pois bem, foi isso que o apóstolo Paulo vislumbrou. Pois terminando o capítulo 7, onde ele diz em alto e bom som: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É exatamente esta a provisão de Deus para todos aqueles que estão julgando em algum momento estarem debaixo de condenação. E como é que no texto isto se desenrola, se desenvolve? Eu quero mostrar para os irmãos 3 coisas que estão nesse texto, que testificam exatamente isso, que o Espírito de Deus age em mim e mostra que em Jesus eu não estou mais debaixo de condenação. A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é exatamente emitir uma declaração solene. Observe comigo o verso número 1. Ele diz assim: agora pois, então ele está conectando tudo com o que está sendo dito anteriormente, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa declaração consiste em quê? E eu queria que você, por favor, considerasse comigo. Quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, pois, é exatamente porque ele está considerando todo o contexto anterior daquela luta que nós travamos dentro de nós contra o pecado, ao ponto de muitas vezes chegarmos àquela consideração que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço, porque ele está sempre diante de mim. Então, nesse conflito, algumas vezes você pode chegar exatamente a esta condição de dizer: Senhor, não há jeito para mim, eu não dou conta de lutar com isto, e de fato nós não temos condição, mas por Jesus, e é isso que o apóstolo Paulo vai falar, nós temos a vitória sobre o pecado. E agora então esse pois é exatamente para trazer essa ideia anterior e levar os seus leitores a isto, a compreensão de que não há, para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação. O apóstolo Paulo usa uma palavra bem importante aqui. Essa ideia de condenação, ela está associada exatamente ao juízo que é emitido para alguém em um sentido definitivo de culpa. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: todos nós, diante do Senhor, fora da mediação de Cristo, já temos o veredito de que somos o quê? Culpados. Culpados. Por favor, volte aí sua Bíblia, algumas páginas atrás, para o capítulo de número 2. Verso 1. Olha essa declaração. Portanto, és o quê? Indesculpável. Viram aí? Agora vamos, verso de número 9, capítulo 3. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão o quê? Debaixo do pecado. Agora ainda no capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem o quê? Então, se depender de nós mesmos, todos, indistintamente, somos o quê? Culpados. Portanto, estamos o quê? Condenados. Então, essa declaração do apóstolo Paulo consiste em quê? Em dizer o seguinte: que se você estiver em Cristo, se você foi salva pelo Senhor, ou salvo pelo Senhor, se você teve os seus pecados perdoados, uma vez que o próprio Senhor conduziu você à confissão, não há, por causa da obra de Cristo, pesando sobre você, mais nenhuma condenação. Mas pastor, de qual pecado? Todos. Os do passado, os do presente, os do futuro. Aqueles cometidos contra as leis da primeira tábua,
e contra as leis da segunda tábua, portanto contra Deus e contra o próximo. Aqueles que você cometeu por omissão ou por comissão, aqueles que você cometeu por pensamento, por sentimento, palavra, por obra, todos, sem exceção, não há para você mais o que? Condenação. Mas note bem que o apóstolo Paulo diz que este atestado só se dá porque você está em Jesus. Veja que ele é enfático dizer, para os que estão em Cristo. Então, se você está em Cristo, nenhuma o quê? Condenação há. Esta é a declaração solene. Imagine isso, em letras garrafais, de tal sorte que, a semelhança do que aconteceu com o profeta Abacuque, quem passasse correndo pudesse enxergar. Está lá, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa condenação é de caráter eterno. E atinge o tempo presente. Portanto, no dia do juízo, quando todos nós comparecermos perante o tribunal do Senhor, nós não seremos mais condenados. Por quê? Porque Cristo Jesus já foi condenado em nosso lugar. E Paulo, dentro desse capítulo, fala sobre isso. Por favor, veja aí o capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31. Preste atenção. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o quê? Agora leia o 34. E quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também quem vai te condenar? Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz, que é o ministério do Espírito Santo, é te convencer de que você não está mais por causa de Jesus, porque você está unido a Ele, debaixo de quê? De condenação. Irmãos, esta é uma verdade tão preciosa para nós, porque todos aqueles que estão ainda debaixo dessa condenação arrastam grande culpa, culpa esta que os faz sofrer, adoece, paralisa, mutila, rouba a alegria, a paz. Mas no momento que vocês são convencidos pela ação do Espírito de Deus, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, isso traz um alívio para a sua alma, um descanso que só o Senhor Jesus pode lhe dar. E o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, age na sua mente e lhe convence, e trabalha no seu coração de tal sorte que você agora tem gozo na presença do Senhor, e pode se aproximar dele por causa de Cristo, e dizer: eu estou em paz, porque o Senhor me perdoou, não há nenhuma condenação. Por mim, ainda estaria condenado, mas por causa de Cristo, fui absolvido. A primeira coisa que então o apóstolo Paulo faz nesse texto é uma declaração solene. A segunda coisa que ele faz é mostrar qual é o fundamento para essa declaração solene. Agora eu queria que você visse comigo os versos 2 e 3, porque alguém diria assim: tá bom, eu sei que agora eu não tenho condenação nenhuma, mas como se eu ainda vivo neste corpo de pecado? Mas como se eu ainda me deparo muitas vezes com ações do meu ser que não agrada ao Senhor? Como que é isso?
Em que base eu posso estar tão bem firmado a ponto de crer que não há mais nenhuma condenação para mim? Então Paulo agora se detém a explicar, nos versos números 2 e 3, qual é a base para essa declaração solene. Veja comigo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Preste bem atenção no que agora o apóstolo Paulo está dizendo. Quando ele diz aqui, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, o que ele está dizendo? Que essa lei do Espírito da vida é o poder do Espírito Santo agindo em nós para nos tornar livres do poder do pecado. Então, note bem, Paulo havia falado que dentro dele havia um poder que o pecado exercia, a ponto de levá-lo àquele conflito. Lembra que eu falei agora há pouco? O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, este está o quê? Sempre diante de mim. Então ele olha para dentro dele e diz assim: eu não tenho poder para vencer isto. Não tenho poder. Porque todas as vezes que eu tento fazer algo que seja justo aos olhos de Deus, aí eu quero que você lembre das palavras do profeta Isaías, que as nossas melhores obras não passam de trapos de quê? Então, quanto mais eu tento, pior fica. Então, o poder que opera em mim, por conta do pecado, não me dá nenhuma condição ou chance de chegar diante de Deus e declarar-me justo, ou ouvir de Deus essa declaração. Mas aí tem um detalhe importante, que é o ministério do Espírito. O Espírito do Senhor age em mim e mostra que pelo poder do Espírito, o Espírito que dá vida, nós conseguimos ser encontrados vitoriosos em Cristo Jesus. Então o Espírito me convence que não foi pelo meu poder, mas pela aplicação do poder de Cristo a mim, na medida em que Ele fez com que eu fosse justificado pelo Senhor. Por isso ele diz, veja o verso número 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e do quê? E da morte. Então, qual é a lei que se sobressai à lei do pecado? A lei do Espírito e do quê? E da vida. Então, por causa do poder do Senhor operando em mim, Ele me dá condições de ser o quê? Um vitorioso. Agora a vitória foi conquistada por mim? Não. Eu estou apenas usufruindo dos benefícios da vitória de Cristo aplicada à minha pessoa. Agora que veja o verso número 3. Porquanto, olha, entenda bem, o que fora impossível à lei, qual lei? A que estava dentro de mim, que mostrava que eu não tinha nenhuma condição de agradar a Deus com as minhas obras. Então, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela o quê? Carne, ou seja, quanto mais eu tentava me livrar do meu pecado, mais eu me enlameava nele, mais eu me afastava do Senhor. Então este é o problema aqui. Aí qual foi a solução de Deus? Isso fez Deus, enviando quem? Seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante o quê? Para aqui, pensa comigo agora. Eu não conseguia resolver meu problema. Você também não. Quanto mais eu tentava, pior ficava. Deus deu a solução. Qual foi? Eu vou enviar o meu Filho, à sua semelhança, sem pecado. Ele vai cumprir toda a lei, sem transgredir um só mandamento. Ele vai ser julgado injustamente, condenado em seu lugar e morto. Essa obra que ele realizou, sendo inclusive ressuscitado, contará em seu benefício
que nada pode fazer em seu próprio favor. Por isso que ele diz, olha bem, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus o quê? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Agora veja, e com efeito, condenou Deus na carne o quê? Espera aí, mas na carne de quem ele condenou o pecado? Na sua, na minha? Na de Cristo. Então, quem é que foi condenado em nosso lugar para que pudéssemos ter vida? Jesus. Preste atenção nisso aqui, irmãos, e veja a importância disso. Quando você tem consciência pelo Espírito, que foi justificado pelo Senhor, portanto perdoado, aceito, e recebeu a declaração de que foi justificado, isso não foi por suas obras. Entendeu? Isso não foi pelo que você tenha feito. Isso não foi porque você é bonzinho. Isso não foi porque você é um bom filho, bom marido, bom pai, boa mãe, boa esposa. Não. Não foi por nada disso. A única razão pela qual você pode crer que não há nenhuma condenação para você é porque Deus enviou o seu Filho para morrer em seu lugar, sendo você ainda o quê? Pecador. Então, se não fomos condenados com os demais, não há em nós qualquer mérito, porque o mérito é tão somente do Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo sobre esse assunto, por favor, veja aí comigo o capítulo de número 5, verso de número 8, olha o que ele diz, Romanos 5, 8, preste bem atenção nesta fala, e veja bem o que enviar a Cristo em meu lugar representa. Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato, qual foi o fato? De ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Então a pergunta que eu faço, você recebeu a declaração de que está perdoado, que não há nenhuma condenação, por causa de quem? Não foi por outra pessoa, senão pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Qual a implicação para a nossa vida quando estamos diante desse fundamento? A primeira coisa que eu acho que você deve pensar, irmãos, é que mesmo depois de salvo, nenhuma das suas obras será aceita pelo Senhor, senão em Jesus Cristo. Porque a despeito de ter sido justificado, você ainda precisa e precisará eternamente da mediação do Senhor Jesus Cristo. Então, se você erroneamente se posta diante do Senhor e acha que está sendo muito bonzinho, e deve ser mesmo, deve se esforçar para andar na prática das boas obras, essa é uma doutrina que devemos seguir, mas lembre, nada disso terá qualquer proveito se não for feito na mediação do Senhor Jesus Cristo, pois não somente para a nossa salvação, o aumento da nossa regeneração, esse ato declaratório de Deus que é a nossa justificação, mas por toda a nossa vida, nós sempre precisaremos da mediação do Senhor Jesus Cristo, sempre. Então o que será da sua vida sem Jesus? Pense nisso. A outra coisa que eu quero que você considere, observando esse fundamento, é pensar, irmãos, em quantas pessoas estão aí, neste mundo, achando que
No dia do juízo, aqueles que creem, inclusive, porque tem alguns que não creem que haverá o dia do juízo, vai poder se colocar diante do Senhor com alguma obra pessoal. Qual? Nenhum. Porque o fundamento que nos conduz a esta declaração, que nenhuma condenação há, é a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, se você está aqui achando, enganado, que você pode se achegar diante do Senhor, com as suas obras, inclusive no dia do juízo, você não entendeu ainda a sua condição. Não entendeu. Pare e pense nisso. Porque o fundamento para essa declaração solene não pode ser outro diante de Deus, senão a obra do Senhor Jesus Cristo. E a última coisa que esse texto nos ensina, tendo dado a declaração solene e o fundamento para esta declaração, é o propósito desta obra. Por favor, veja comigo agora o verso número 4. Se Deus mostrou-me que não há condenação para mim, e que esta condenação, da qual eu escapei, foi lançada sobre Cristo, pelos méritos dele, qual é a finalidade disso? Verso número 4, veja isso: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o quê? Agora preste atenção, uma vez que eu estou ciente de que não há condenação, e que isso se deu por causa da obra de Cristo, a que isso me conduz? A convicção de que a partir de agora, o meu andar será sempre na mediação de Cristo e aceito pelo Senhor. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Veja que, tendo o apóstolo Paulo falado sobre a salvação, quando chega no versos 8 a 10 do capítulo 2 de Efésios, ele vai falar algo sobre a prática das obras, tá? As boas obras, que são demandadas de nós que fomos salvos, que fomos declarados justificados em Cristo Jesus, nós que não estamos mais debaixo de condenação. Como é que a gente tem que andar? Veja comigo, Efésios 2, 8 a 10, vou ler. Porque pela graça sois salvos, e o que mais diz? Mediante a fé, e isto não vem de vós. Então toda a salvação é um dom de Deus, inclusive a fé salvadora é um dom de Deus. 9, não de obras, para que ninguém o quê? Então você não pode se gloriar de ser salvo. Por quê? Porque a sua salvação foi pela graça, não foi por suas obras. Por suas obras você estaria o quê? Condenado. Aí vem o verso 10, que é chave para a gente linkar com o verso 4 de Romanos 8. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Criados para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que o quê? Agora ouça o que eu vou ler em Romanos 8:4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o quê? Preste bem atenção. Depois de salvo, você pecou? Vou perguntar de novo. Depois que você foi salvo, você pecou? Se dependesse desse pecado, somente desse, você já estaria condenado? E por que você ouviu agora à noite que nenhuma condenação há? Um só pecado já seria suficiente para você ser o quê? Mas você ouviu da minha boca e ouviu a leitura da Escritura, Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em quê? É porque todas as vezes que Deus olha para nós agora, nós que estamos em Cristo, Ele nos olha a partir da perfeita obra do Senhor Jesus.
Então, quando nós andamos como salvos e pecamos, rapidamente o que é que temos que fazer? Tomar consciência do nosso pecado, nos arrepender, confessar e abandonar. E quando nós fazemos isso, fazemos com base na obra de quem? Então Deus nos aceita. E quando nós andamos na prática das boas obras e fazemos a vontade de Deus, sem transgredir, obedientemente, aí ele diz: agora eu posso mandar para Deus? Não. Quer seja no momento do meu pecado, quer seja no momento da minha obediência, qualquer que seja a circunstância, sempre Deus nos verá a partir da obra perfeita de Jesus. Sempre. Lembre que nós fomos criados em Cristo para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou, para que andássemos o quê? Nelas. Agora vamos ler Romanos 8:4. Olha o que é dito, preste atenção. Qual é o propósito dessa declaração? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Como é que eu tenho esse preceito da lei cumprido? Como é que eu posso ser recebido e aceito pelo Senhor, cumprindo a lei? Porque Deus nos recebe por meio de Jesus. E aí ele prossegue: nós que não andamos segundo a carne, se temos o Espírito, não andamos segundo a carne. Andamos o quê? Andamos segundo o quê? O Espírito. O que é que o Espírito de Deus faz em nós? Nos conduz à prática das boas obras e nos convence, quando pecamos, que precisamos confessar o nosso pecado e abandoná-lo e voltar para Deus. Então, qual é o propósito de tudo isso? É para que a partir de agora você possa andar com paz no seu coração. Não é paz para pecar, mas é paz para saber que você foi aceito e recebido pelo Senhor por causa de Jesus. E até mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, de grande luta, quando você transgredir a lei do Senhor, não se conformar a ela, você possa buscar ao Senhor em arrependimento e fé, e ser recebido por Cristo Jesus, e na mediação de Cristo Jesus, e ter o seu pecado perdoado, e a sua vida restaurada. Por isso, que a declaração persiste: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, diante dessa declaração do seu fundamento e do seu propósito, que lições eu devo levar para casa? A primeira delas: guarde essa afirmação no seu coração e na sua mente. Sabe aquelas palavras que você deveria colocar gravadas de modo muito visível? Esta aqui é uma delas. Quando você levantar, leia: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você sair de casa, leia: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você pecar e confessar o seu pecado, segundo a ação do Espírito de Deus lhe conduzido a isso, pedir perdão, receber a declaração de perdão, lembre: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você obedecer a Deus e fizer alguma coisa certa, e de alguma forma tentar se ufanar, lembre, até mesmo quando você tenta fazer algo certo, e o seu coração lhe toma, por perceber que a motivação está errada, lembre: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você entrou aqui nesta noite com o coração pesado, com a mente ocupada, pensando naquele pecado que talvez você tenha cometido e para o qual parece não haver solução, lembre disto: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma declaração de liberdade em Jesus. Você não é mais um condenado, porque você foi absolvido pelo Senhor e declarado justificado por Ele. E isto por meio de quem? Cristo Jesus.
A segunda coisa que eu queria que você pensasse, e já falei e vou ressaltar ainda, lembre que esta declaração não se deu por sua obra. A necessidade dela, sim, mas a base não. Logo, isso deve me conduzir a um pensamento humilde e de sempre depender do Senhor, porque foi por meio dele que fomos declarados justificados. Então, eu tenho dito isso à igreja e quero insistir nisso. Irmãos, quanto mais conhecemos essa doutrina, mais humilde devemos ser. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12:3, diz que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Antes deve pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Então, por que se orgulhar? Por que se vê maior do que os outros? Por que se vê tão grande como Deus? Não, se não fosse por Ele, nós ainda estaríamos debaixo de condenação. Seja humilde. Seja humilde. Isso é muito importante e essencial para a sua vida. Um crente que é consciente do que Cristo fez por ele, pela graça, deve ser um crente humilde. E paralelo a isso, deve ser um crente grato. Porque se não estamos debaixo de condenação, é porque Ele foi condenado em nosso lugar. Então, no mínimo, seja humilde e grato ao Senhor. Agora imagine, né, que se uma pessoa não é grata a Deus por sua salvação, ela será grata a quem mais? Não será a pai, não será a mãe, não será esposo, não será esposa, não será amigo, será ninguém, porque ela se basta. Mas seja humilde e grato ao Senhor. A última coisa que eu queria que você pensasse: todas as vezes que você se vê acolhido, recebido pelo Senhor, de tal modo que Ele lhe vê e te aceita, lembre que tudo isso foi por causa da perfeição do Senhor Jesus. A perfeição do seu ser, a perfeição das suas obras, obras que são maravilhosas, obras por meio das quais somos aceitos diante do Senhor. E aí eu quero levar a um padrão: seja um imitador de Cristo. E como alguém que não sofre mais esta condenação, aprenda a viver para glorificar o Senhor, imitando nas suas obras. Lembre que nós fomos criados em Cristo para o quê? As boas obras. Então ande nisso. Seja obediente. Retifique a sua vida. Refaça a sua maneira de pensar, de agir, de sentir, mas não seja mais o mesmo. Mude pela ação poderosa do Espírito de Deus, pela palavra, na mediação de Jesus. Mude, porque estas obras perfeitas, que são aceitas pelo Senhor, as obras de Cristo, devem nos conduzir a este mesmo desejo de um viver que agrade a Deus. Pense sobre isso, meu filho, e leve para casa a afirmação que o apóstolo Paulo fez: graças a Deus por Cristo Jesus, porque somente por meio dele não fomos condenados com o mundo. Que ele, pois, nos abençoe, nos conscientize desta verdade e nos faça viver segundo ela. Amém.